estava com a capacidade de trabalho reduzida e o juiz negou o direito dele. O que ele fez? Entrou com recurso para o tribunal. Então vamos ver hoje no nosso vídeo o que aconteceu com esse segurado. Bom, de início eu vou pedir para você que não esquecer de já curte aqui embaixo, comenta também no final do vídeo e diz a cidade de onde que você está assistindo aqui. Também compartilhe com seus amigos. Nesse caso aqui é um segurado do INSS que, pelo decorrer dos anos trabalhando com sobrecarga de peso, carregando materiais para cima e para baixo, descarregando caixas e tal, aconteceu que microlesões na lombar dele, e aí causou aquela conhecida hérnia de disco. Então, ele chegou a entrar em auxílio acidentário, auxílio doença acidentário, ficou alguns meses e o INSS deu alta, mas deu alta sem conceder a ele um auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? Auxílio acidente é quando a pessoa, depois que ela passa pelo seu tratamento médico, ela volta para a sua atividade, volta para a sua empresa, vai trabalhar e tal, mas ela tem uma redução da capacidade de trabalho. E a legislação, ela diz o que? Mesmo que essa redução da capacidade de trabalho for mínima, ela já teria direito, então, a receber o tal do auxílio acidente, que muita gente fala pecúlio. Nesse caso aqui, ele caminhou para o INSS o pedido do auxílio doença, ficou alguns meses, o INSS deu alta, isso lá anos atrás, muitos anos atrás, e aí resolveu encaminhar judicialmente, então, um pedido para reativar o auxílio doença dele, ou aposentadoria, ou um auxílio acidente, que é o chamado pecúlio. Então ele procurou o Poder Judiciário para dizer o seguinte: aquela alta lá que o INSS me deu foi indevida, porque eu ainda estou com meus problemas de saúde. Ou no mínimo, houve uma redução da capacidade de trabalho decorrente daquela minha atividade que eu exercia. E aí, tendo esse nexo entre a doença e o trabalho dele, esse vínculo, né, você consegue demonstrar que há o direito a receber esse auxílio acidente. Bom, ele entrou na justiça, o perito fez o laudo para esse segurado. O laudo do perito, né, as conclusões do laudo do perito. O que ele colocou aqui que a gente vai destacar para vocês entenderem. Colocou na conclusão: está apto a exercer a função que não necessite de esforço físico acentuado. Então, ele pode voltar à função dele normalmente, tá? Mas não pode fazer esforço físico, né, acentuado, ou seja, a capacidade de trabalho dele claramente já está reduzida. Qual a lesão que o autor da ação está submetido? Hérnia de disco, torácica e lombar. Então, hérnia na lombar, muita dor na lombar. E aí está microtraumatismos. Trata-se de doença degenerativa ou por traumatismo ou microtraumatismo. Então já está dizendo que houve várias lesões ali com os anos, né? Acabou causando uma lesão maior. Houve redução da capacidade de trabalho do autor? É uma pergunta fundamental que é feita para o perito. O perito colocou sim, para atividade que necessita de esforço físico acentuado e posturas viciosas. Ele está dizendo que teve redução da capacidade de trabalho se ele for fazer alguma atividade que tem um esforço físico acentuado. A redução é total ou parcial? É uma redução parcial. E ela é permanente? É permanente. Deve evitar esforço físico acentuado. Outro ponto que o perito coloca aqui nas perguntas, diz o que? Está apto à reabilitação profissional e apto para exercer a função que não realize esforço físico acentuado. Então, quando o perito coloca assim, não, ele está apto a exercer a sua função, desde que não faça um esforço físico muito acentuado. Com base nisso, o juiz negou. Disse, então, já que ele pode exercer normalmente a sua atividade, é só ele não fazer um esforço físico acentuado. Resumidamente, foi isso que o juiz se deu a entender. E aí negou, disse que ele não teria direito a esse benefício. Nem reativar ele, nem um pecúlio, nem uma aposentadoria. Tudo bem, a aposentadoria, o próprio laudo diz que ele estaria apto a trabalhar. Mandar de volta por auxílio doença, também não, porque ele já consolidou a lesão, já passou
um tempo no tratamento. E o terceiro ponto seria, então, já que ficou sequela, dê a ele o auxílio acidente. Mas o juiz negou tudo. E aí encaminha-se, então, o pedido, né, de recurso por Tribunal de Justiça. Aí no Tribunal de Justiça, né, dos pontos que o tribunal destaca é o seguinte, ó, note-se em complemento que a dúvida não se refere somente ao fato, ocorrência de acidente ou uma doença do trabalho, mas também no que se refere ao próprio nexo etiológico e à incapacidade. Então ele está dizendo o quê? Que no caso de haver uma dúvida justificável, deve-se conceder ao segurado o direito. Isso se chama, no direito previdenciário, indúbio pro misero, ou seja, na dúvida, né, conceda-se então o direito ao segurado, né, ou ao trabalhador, para que ele possa ter a dignidade necessária nesses casos aí de doença, acidente de trabalho e tal. E aí no final do processo a conclusão foi deu provimento ao recurso para conceder o auxílio acidente desde a cessação do auxílio por incapacidade temporária, ou seja, estava no auxílio por incapacidade temporária, foi dado alta, tramitou todo o processo, e aí o tribunal disse o seguinte, não, aquele auxílio doença, né, não tem mais, mas no dia seguinte já implantam um auxílio acidente para ele, que é o auxílio acidente, seria o tal do pecúlio. E aí o processo deve retornar do tribunal e dar sequência para implantação, cálculo de atrasado e tal. Então, nesses casos a gente vê muito a importância de fazer o recurso ao tribunal, a importância de um recurso muito necessário, e também a questão dos quesitos. Os quesitos são as perguntas que são feitas lá para o juiz, para o perito judicial. E ele vai respondendo uma a uma. E aquelas perguntas ali que o juiz se baseia. Mas às vezes o juiz nega, às vezes o juiz concede. E aí, com base nas respostas que o perito dá, a gente consegue trabalhar em cima para conseguir, às vezes, no tribunal, né, converter aquela decisão negatória que o juiz deu ou uma decisão aí de provimento, de concessão daquele direito que ele estava aí almejando. Então, eu hoje seria para falar com vocês sobre esse caso aqui, então, da importância de fazer um recurso quando o INSS nega e também fazer boas quesitações para os peritos judiciais. Então, se você passa por alguma situação, né, semelhante, de ter adquirido alguma doença no trabalho, ou se acidentado no trabalho, ou indo para o trabalho, voltando do trabalho, ou no próprio trabalho, o exemplo, escorregou lá dentro do trabalho e se machucou, aí depois de algum tempo começa a aparecer esse problema de saúde, ou muitos anos trabalhando naquela função causou microlesões, como nesse caso desse processo, essas microlesões causaram então essa incapacidade ou a redução da capacidade de trabalho. Isso acontece muito com problemas de lombar. Então a pessoa trabalha anos naquela função e de repente começa a sentir muita dor, vai ver lá tem uma lesão na lombar, uma hérnia, né? E decorrente aí da função, ou o esforço repetitivo em si, né? Problema nas mãos, aí então trabalhar, digitar, corte de frango, né? Então no ombro, lesão no ombro. Então esses problemas de saúde decorrentes do trabalho dão direito a esse auxílio acidente que a gente chama de pecúlio. É importante procurar um advogado de confiança, que você já faz suas ações, né? Ou se você não tem advogado ainda, procurar um advogado que faça essas ações para que você tenha toda a orientação. Todo o processo é um pouco demorado, porque você entra no INSS primeiro, o INSS vai dar a resposta sim ou não, vindo negado, aí encaminha-se então judicialmente. Aí judicialmente faz a perícia e tal, mas vale a pena, porque o auxílio acidente ele vai ser pago para o segurado até o dia que ele se aposentar. Então, se a pessoa conseguir o benefício, ela fica recebendo todo mês e pode se fichar. Então, ela pode estar recebendo lá um auxílio acidente, que a gente chama de pecúlio, e está fichada numa empresa. Ou ela pode até entrar em auxílio doença. Eu tenho um exemplo aqui, ele recebe um pecúlio da lombar. Aí tá lá trabalhando e tal, fichado, né? E tem um problema de doença aí do coração, um exemplo. Ele pode pedir um auxílio doença para fazer o tratamento? Sim. São doenças diferentes, então ele recebe o pecúlio e recebe o auxílio doença. Então, algumas questões aí pode ajudar aí na renda familiar.
tá ok? Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, marca um amigo, diz que cidade que você está assistindo aqui e se gostou do nosso vídeo também. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.